Boa noite a todos. Então vamos iniciar nosso colóquio virtual, colóquio científico virtual do Observatório de Histórias em Quadrinhos. Esse deve ser o 42º, se eu não errei nas contas. Exatamente. 42º. Terceiro. Não errei nas contas. O virtual, porque a gente já fazia bem antes. A gente fazia o presencial desde 1999, daí quando teve a pandemia, nós começamos a fazer o virtual. Continuamos com o virtual, o que não impede que eventualmente a gente possa fazer um presencial, um momento ou outro. Então sejam todos bem-vindos. Hoje temos uma programação bem variada, com o professor Roberto falando sobre o capítulo do livro, coordenando a discussão do capítulo do livro, que vai versar sobre os quadrinhos italianos e espanhóis, e a apresentação da tese de doutorado do Miguel Mendes, que ganhou o prêmio HQ Mix e que já vai ser lançado em livro. Então, já daqui a pouco damos início à programação. Eu abro então para as notícias da área de quadrinhos. Roberto, por favor. Infelizmente, hoje nós tivemos a notícia da morte do Akira Toriyama, o mangaka que criou o Dragon Ball, entre outros, Dr. Slump, e 68 anos, ele teve uma fratura de crânio e isso gerou um hematoma que acabou sendo a causa do falecimento. É muito triste perder um artista, novo, né? E ele era muito ativo. Selby, alguma novidade, alguma notícia? Só para avisar que nós estamos com as inscrições abertas das 8ª jornadas até o dia 24 de março. Já temos aí quase 80 inscritos, então quem puder, a gente sempre fala, quem puder já se inscreve, e aí quem ainda vai fazer o resumo tem até o final do mês para fazer. Mas seria bom o pessoal já se inscrever, porque evita aquela correria de última hora de ficar preenchendo formulário, né? O pessoal fica desesperado que não dá tempo. Então dá para se inscrever e depois submeter o resumo expandido, e tem um modelo lá, tá tudo no site. Compartilhem com os amigos. Legal. E não com os inimigos. Não, com o inimigo também, né? Não tem problema. Às vezes é um motivo para se reconciliar, né? Tem uma boa causa. Uma boa causa. Caso fala. Eu já fiz inscrição, mas o modelo expandido que está no site, no começo eu não vi se tem um para baixar. Entenderam? A pergunta tem um modelo, se tem um modelo para baixar. Tem? Tem sim. Então vou olhar de Entra novo. No edital, em normas que aparece. Beleza. Então hoje eu não tenho nada para apresentar. Eu até ia mostrar aqui o que eu li nos últimos dias. Aí eu gostei muito um especial, um crossover do Batman com o Dylan Dog. Não sei se você leu, Roberto. Eu gostei muito. Eu só comprei, não li ainda. Eu comprei e li e gostei muito. Bem interessante, acho que recomendo. Tem também um do Flash com o Zagor e um da Liga da Justiça com o Tex, se não me engano. Esse eu não li, esse eu não comprei. Né? Não foram lançados ainda no Brasil. Não foram lançados. Então, gostaria de ver. Deve ser bem interessante. Sim, sem dúvida. Eu comprei esse do Dylan Dog, mas não li ainda. É muito bom, vale a pena, viu? Vale a pena, gostei muito. Bem interessante, tem várias ligações, que parece não só o Batman, como vários outros personagens. Então é bem interessante, uma história bem interessante, eu gostei mesmo. O desenho também é muito bom. É a única coisa que... O que vai ser lançado, ou já foi lançado nos Estados Unidos, é um crossover da Liga da Justiça com os Power Rangers. Um negócio, um convênio, sei lá, com a Kodansha. Kodansha. E tem sido lançado muito material em mangá com os personagens da DC. Tem vários que eu comprei
nos últimos tempos. Tem aquele Superman versus comida. Tem vários. Eu não li. Coringa, Operação Babá, tem Justiça Presente. São 3 volumes de cada, né? Só saíram 2. Quando sai o terceiro, aí eu leio. Estão sendo... Ô, Valdomiro, e só lembrando que vai ter a festa do livro da Unesp, né? Dia também. 3 e 7 de abril. É na Barra Funda de novo, né? Na Barra Funda, sim. Acontece, então... Podem tem quadrinhos, geralmente tem bastante para comprar. Bom. Legal, então... É bom saber para não ir, para não gastar. O Alberto levantou a mão aqui, ó, pessoal. Alberto. Não está na festa hoje, Alberto? Hoje tá em casa. Você vê, né? Tudo, educação em primeiro lugar, né? Não importa onde nós estejamos, né? Professores, professoras, boa noite a todos, né? Eu tenho uma informação. A Universidade Federal da Paraíba vai ter um congresso, que é o Congresso Internacional A Infância, Seus Espectros e Espectadores, a aventura dos pequenos nas cartilhas da literatura. E dentro desse congresso vai ter um simpósio chamado Histórias em Quadrinhos, Tecnologias, Temas e Conexões. Esse evento é dia 5 de abril e vai ser no formato híbrido e está com inscrições e submissões de artigos abertos. E aí eu vou colocar aqui o link no chat, caso alguém tenha interesse. E se vocês me permitem, eu gostaria de dizer, né, apresentar o meu orientando, que pesquisa quadrinhos no programa de pós-graduação em artes, Lucas Nóbrega, está participando pela primeira vez, né? E o Arandi, que eu participei de uma banca de qualificação no Rio Grande do Norte, na UFRN, faz um trabalho incrível de quadrinhos na educação, faz várias atividades transdisciplinares. Fiquei na qualificação dele, também está participando. Estou tentando trazer todo mundo que eu conheço aqui para essas reuniões. Muito obrigado. Então, muito agradecido, Alberto. Muito obrigado. Fala, Gás. Rapidamente, quero apresentar aqui o professor Cláudio Aleixo. Ele acabou de ingressar na reunião. Ele é professor de Design e Artes Visuais da UFG e ele deu a disciplina comigo na pós de narrativas gráficas e fanzines de arte, algo assim. Então, estou só apresentando eles para vocês, porque ele tem interesse também de futuramente participar até da revista Nona Arte, enfim. Isso. O Cláudio se ofereceu para fazer parte do conselho. Então a gente está precisando sempre de gente disposta. Primeira vez que eu vejo alguém se oferecendo para trabalhar, né? Então ele se ofereceu, já aceitei, semana que vem já mando alguns artigos. Algum artigo para ele analisar, já vai. Era isso, ótimo, obrigado. Seja bem-vindo, Cláudio, um prazer encontrá-lo. Então, vamos então dar início à programação. Começamos, como sempre, pela apresentação do nosso convidado externo, né, que é o Miguel Mendes. Miguel fez o doutorado, ele depois vai dizer onde, que eu já não lembro mais, que é no Rio de Janeiro, né, na UFRJ, que foi? Na PUC do Rio. Na PUC do Rio, eu lembro disso. E eu participei da banca já em 2021, e na época já gostei muito do trabalho dele, e posteriormente o Miguel ganhou o prêmio HQ Mix no ano seguinte. E agora o livro dele parece que vai publicar em livro, mas ele vai falar essa novidade para vocês aí. Então, Miguel, seja bem-vindo e obrigado pela sua presença. Puxa, obrigado mesmo pelo convite aí do Observatório. Obrigado, professor Valdomiro, pela presença na minha banca, e foi muito gentil, né? Então, antes só de abrir o PowerPoint, só me apresentar, eu tenho 55 anos, fiz uma graduação em comunicação, mas sempre trabalhei com quadrinhos, né? Eu acompanhei a carreira do Menino Maluquinho em quadrinhos, do Ziraldo, né? Até hoje. E então meu trabalho foi sempre em estúdios, e isso depois que me levou a pesquisar, né? Eu trabalhei em estúdios, depois eu entrei na pesquisa, eu achei importante me formar, né? E logicamente que eu fui pesquisar os quadrinhos infantis, né? Também hoje ainda eu colaboro, né, com roteiros para Maurício Souza Produções, tá? Então eu vou apresentar, né, para não
não gastar todo esse tempo aí, eu só queria falar do meu background aqui. Aqui. Espero que estejam vendo. Estão vendo o meu PowerPoint? Sim, está aparecendo agora. Tá. Okay. Tá. Então, vou falar da minha tese de doutorado, que nós chamamos de Alfredo Storni e o seu Zé Macaco, a pedagogia da subjetividade moderna nas historietas de Tico-Tico. Então, eu sou o Mig Mendes, eu fiz o doutorado na PUC-Rio, minha orientadora é a professora Tatiana Siciliano. Vou apresentar um pouco, porque às vezes a gente acha assim, poxa, que orientador é esse que deixou fazer uma tese em construção em quadrinhos, né? O professor Valdomiro me perguntou uma vez quem que era orientadora. Que a PUC-Rio não é uma tradição, assim, né? Mas a minha orientadora é contemporânea minha, ela se graduou em comunicação em 1990, assim como eu, em outra área, mas nós somos da comunicação da PUC. E ela fez uma trajetória que é mestrado em História pela FGV, depois fez doutorado em Antropologia no Museu Nacional, foi orientada pelo Gilberto Velho, e fez um pós-doc em Sociologia na Federal do Rio de Janeiro. Então, ela tem me deu uma pegada muito forte de história, né? E muito teórica, né? Então, nós tentamos então, trabalhar juntos, porque eu fiz com ela também o meu mestrado e trabalhei algo que tem a ver com pedagogia também, que eram cartilhas, né? Que foi a dissertação de mestrado que venceu a HQ Mix em 2017. Então, meu trabalho com ela falava sempre de quadrinhos e ela me propôs, o doutorado, então, vamos falar do Tico-Tico, porque ela fez a tese de doutorado dela sobre Arthur Azevedo. Arthur Azevedo é aquele teatrólogo que fazia revistas do ano, fazia um teatro leve, né, que comentava as coisas, as novidades do tempo. Então, ela falando de Arthur Azevedo e eu falando de o Tico-Tico, dialogava muito bem, né? O Tico-Tico, acho que muitos aí conhecem bem, né? Mas eu vou dar uma pequena abertura, né? O Tico-Tico, que é a primeira revista brasileira para crianças, que tinha história em quadrinhos. Começa, então, em 1905 e é levado até 1962. E era um semanário, né? Uma revista em jornal colorido, tal, apresentava as histórias em quadrinhos, normalmente na capa e na contracapa, né? Também as páginas centrais eram coloridas também. Fora isso, tinha, claro, como uma revista mix, né? Tinha contos, tinha brincadeiras para fazer, ensinavam, né? Colunas de curiosidades, publicava fotos, né? Fotos dos leitores. E essa página que está aparecendo aí é um dos primeiras edições que tinha o Zé Macaco, desse caricaturista que é o Alfredo Storni. Zé Macaco começando aí como uma figura do homem, o homem caboclo. Ele é um caboclo, né? Mas o típico homem que veio do interior e na capital ele se atrapalha. O trapalhão que não tem os costumes civilizados da capital, né? Rio de Janeiro tinha acabado de ser reformado, né? Esse é o contexto dessa publicação, né? Pelo menos na parte que eu estudei, eu peguei as 2 primeiras décadas de publicação, que é esse pós-reforma urbana do Rio de Janeiro, onde cada vez mais tinha até uma repressão, muita polícia nas ruas reprimindo os costumes, né? Essa figurinha aí não é do Alfredo Storni, é do Leônidas Freire, mas publicada no Tico-Tico, sim, é uma parte de uma historinha onde apresenta um fazendeiro chegando para passear na capital com sua esposa e seu filho. O fazendeiro é um fazendeiro de cana, ele foi comprar um funil para o alambique dele. Esse funil é que está o menino brincando como se fosse uma corneta. E a história, em geral, é isso, assim, o homem do interior se atrapalhando com as novidades. Eles vão se atrapalhar com um passeio de automóvel, que eles nunca tinham visto. Na capital, eles puderam fazer um passeio de automóvel. E aí gera uma brincadeira lá. E esse é muito o tom das historietas que eu lendo, que eu li para a nossa tese, né? Tem a ver também com reformas políticas, né? O regime republicano estava se consolidando, né? Estava estabilizando nessas primeiras décadas, 1910 e 1920, né?
no geral, no mundo todo, é um contexto de transformações aceleradas. Então, tem muita mecanização que as pessoas vão enfrentar, urbanização, entrada de novas mídias, que você vai começar a ler mais mídias, a ter mais notícias, né? Mais circulação de notícias em mídias visuais, né? A revista, primeiro, as revistas ilustradas, é o primeiro contato das pessoas com informação visual, né? Elas começam a ser treinadas para ter informação visual. História em quadrinhos, então, tem muito a ver com treinar a leitura de imagens, né? E também choques sensoriais, porque barulhos mecânicos e começavam a surgir, ser comuns, sei lá, aromas de fumaça, né? Acidentes, a possibilidade de acidentes mecânicos era cada vez maior. E nós achamos que, eu e minha orientadora, achamos que tem paralelo com o momento atual. Então, é uma questão que é para sempre. A questão de mídias, de narrativas das mídias, ensinando ou fazendo um pouco mais fácil do leitor, dos cidadãos, se entenderem com essas grandes mudanças rápidas. Esse exemplo aí é uma das histórias de Zé Macaco e sua família, onde o importante aqui é o rolo compressor, como elemento que vai ter a piada. O rolo compressor passa por cima do filho do Zé Macaco, o menino Baratinha. Então, esse é um exemplo de como mostrar assim, o perigo da máquina, mas contornado de maneira cômica, né, fantasiosa das histórias em quadrinhos, mas em si já ensina que você tem que entender as máquinas que estão surgindo na cidade, né? Então, eu combinei com a minha orientadora que a gente ia falar do conteúdo do Tico-Tico, e a princípio não tinha escolhido qual autor ou qual história. Depois que nós fechamos, enviei o Alfredo Stone. Eu optei por Alfredo Stone e o Zé Macaco. Eu fiz uma leitura exploratória de várias... tinha um texto, tinha um livro todo sobre Tico-Tico, né, de Zita da Paula Rosa. Primeira leitura que eu fiz, tinha também o grande livro aqui, o centenário da primeira revista em quadrinhos, que tem a facsímile do número 1, né? Muito importante para começar a mapear, e eu cheguei a tentar ver, claro, o J. Carlos seria uma opção como um tema, mas eu me descobri que o Alfredo Stone e o Zé Macaco era muito mais interessante, pelo conteúdo, né? Por uma leitura do que essas histórias em quadrinhos falam sobre a sociedade. É uma ideia de que essa obra do Alfredo Stone em quadrinhos, tomada no conjunto, ela é uma narração sobre a sociedade da época, que tem todo esse conteúdo de transformação, e também talvez fosse, né, uma maneira de ensinar o leitor a ser uma pessoa moderna, a ficar bem com as novas mídias, os novos costumes, as modas, né? Então, eles contribuíram para o processo civilizador, aqui, pelo menos entre os leitores, né, os leitores mais abastados, que podiam assinar, ler o Tico-Tico o tempo todo. E na construção, né, que é conceitual, na construção de uma subjetividade moderna, ou dita moderna, um modelo de comportamento que seria o moderno e que levaria o Brasil para o futuro, né, que era esperado das crianças leitoras. Mas quem constrói essa pedagogia, né, pedagogia no sentido informal, né, eram os caricaturistas da imprensa satírica, os caricaturistas de O Malho, que foram levados como tinham o mesmo patrão, eles foram levados a fazer o Tico-Tico, né? Não só o Alfredo Stone, que trabalhava no Malho, foi para o Tico-Tico, mas o Ian Toc, que é esse que está desenhado aí, ele se autocaricaturou, o Max Ian Toc. E eu fiquei muito interessado nisso, como eu sou um cartunista, fiquei muito interessado em trabalhar, abrir os olhos para quem eram os produtores dessas narrativas, como é que era a vida do profissional da caricatura. Então, nós começamos a entrar no conceito do hábitos, né, do Pierre Bourdieu, porque é o hábito de ser caricaturista no Brasil, no início do século XX, que contribuiu para configurar essas histórias em quadrinhos para crianças que nós tivemos no Tico-Tico e outras publicações, né, o Tico-Tico muito mais importante.
Então, eu fiz também um mapeamento sobre a vida dos caricaturistas, esses que trabalhavam em charge política e no mesmo dia faziam uma história para criança do Tico-Tico. E no mesmo dia ilustrava um anúncio, um reclame, né, na imprensa, e outras atividades. Eu fiz uma das partes grandes da minha tese, até grande demais, umas pessoas acharam muito grande desnecessariamente, é que eu fiz um mapeamento dos grandes caricaturistas que eram contemporâneos do Alfredo Storni, para tentar entender que vida era essa do caricaturista, como é que ele se inseria na vida social, se estava mais perto dos literatos ou não, se eles estavam perto dos políticos, talvez, perto só, os jornalistas eram isolados, e tudo isso é um quadro do campo profissional do caricaturista, que produziram essas histórias em quadrinhos do Tico-Tico. E eu medi um pouco, tentei criar, vendo a biografia de vários deles, né, vários dos contemporâneos, como o Raul Pederneiras, até a Rian, né, a Estefé, Álvaro Marins, que esse foi importante, que Álvaro Marins, que teve 2 pseudônimos, Guido e Sete, mais conhecido como Sete. Ele depois fez uma autobiografia, porque ninguém fez a biografia dele. Ele publicou depois, assim, um pouco mais velho. Então, a biografia dele, para mim, foi um fio condutor para eu comparar com outros, para saber que vida era essa do caricaturista que trabalhou nessas publicações. Mas eu elegi o Alfredo Storni, o gaúcho, que foi para o Rio de Janeiro, como o meu personagem aqui da tese, né? Nasceu em 1881, né, morrendo em 1966. Ele produziu, então, entre outras coisas, mas basicamente em quadrinhos, ele produziu o Zé Macaco e Faustina, que só acabou, veja como foi durável, né? Ele começou em 1909 com o personagem Zé Macaco, sozinho, e publicou Zé Macaco e Faustina até 1956. Ele estava assim, meio aposentado e o único trabalho dele era fazer uma página de Zé Macaco e Faustina para o Tico-Tico. O filho dele já trabalhava no Tico-Tico como ilustrador, o Oswaldo Storni, e o Alfredo tinha essa função, esse complemento de renda, fazendo o Zé Macaco até o fim da vida, né? Enquanto pôde. Ele, então, criou um certo universo aí, que é do Zé Macaco, como essa pessoa de origem do interior, mas é uma origem muito fantasiosa, o Zé Macaco não tem uma família, ele não tem um emprego, ele não tem raízes, fora parecer um homem caboclo, né? Curioso que ele não tem esse background, não é falado, né? Mas essa figura é uma figura que ele colocou, depois de publicar algumas histórias do Zé Macaco, como um homem típico de que outros personagens eram assim, né? O homem trapalhão, o homem que não sabia os costumes civilizados na cidade. Ele viajou para a cidade e se deu mal, porque ele é muito caipira, tal, né? Como Nhoquim, né? De certa maneira, né? E outros estrangeiros, né? Mas o Alfredo Storni fez uma transformação muito importante, que ele parou de publicar Zé Macaco durante, vou chutar aqui porque vou fazer aqui um pedido de desculpas se eu não tiver assim, dados muito precisos, porque a minha tese foi defendida em 1921, em 2021, né? 2021, e eu agora passei um tempo sem trabalhar com ela, né? Só agora que eu fui trabalhar um pouco, eu estou revisando o livro para publicar. Está publicado como e-book, vocês podem pegar o e-book na Marca de Fantasia, mas eu vou imprimir alguns, vou pagar uma impressão para também circular nas feiras e talvez presentear alguns. Então, só por isso que eu estou lembrando algumas coisas. Então, os dados, às vezes, desculpem se eu me confundir alguma coisa ou ficar gaguejando aqui. Mas o Zé Macaco, o Alfredo Storni parou com a publicação, parou a história meio do nada, ficou um tempão sem fazer. Isso eu não descobri por quê, mas quando ele volta, tipo um ano depois, o Zé Macaco está transformado em alguém que veio da Europa e veio como inventor. Ele inventou essa máquina voadora que tem um burro com asas, mas é uma máquina voadora. Estava na moda, né? Santos Dumont era uma pessoa muito famosa, estava na moda o aeroplano, né? E ele volta casado da Europa. Essa senhora do lado dele, supostamente é uma britânica, que começa... nas primeiras histórias não tinha nome, ela é batizada depois de Faustina, talvez por uma ideia de Fausto,
de ela exigir um falso, exigir roupas bonitas, né, modas, né? E esse pequeno aí é o Baratinha, também não tem um nome próprio, é chamado Baratinha. Então, Alfredo Storni até prometeu, isso é uma promessa de que ele vai voltar com as aventuras num novo modelo. Agora o Zé Macaco tem família, ele é um inventor e ele tem dinheiro. Ele deixa de ser o matuto, o caipira, e tem dinheiro. Isso transforma totalmente as histórias. Agora eu queria falar um pouco da nossa estratégia metodológica, né? Nós optamos por fazer um percurso, né? Fazer as leituras de acordo com a necessidade e fazer as investigações de acordo com a necessidade do objeto, sempre voltando ao objeto, sempre lendo muito o Tico-Tico e outras publicações, e voltando a pensar no que eu li com teorias, né? Teorias da ordem da sociologia, típicas da comunicação social, né? Sociologia e antropologia. A PUC-Rio é muito... O departamento de comunicação da PUC-Rio tem um peso bastante sim, de antropologia social, tá? Então, precisamos fechar um recorte. Então, eu não vi todo o Zé Macaco, eu li bastante, mas para a tese eu fiz só... Eu tive que fechar em 1909 até 1922, que é bastante histórias muito interessantes. Então, eu li todas que estavam disponíveis online, né? Pela Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, que eu agradeço muito todas as pessoas envolvidas, né, na Biblioteca Nacional. E é uma análise das histórias para criar uma leitura, uma interpretação que desse sentido, um sentido social daquela mensagem toda, né? Eu não analisei a obra como arte, né? Eu analisei a obra como produto social, produto de um artista que estava dentro de um campo profissional, que tinha uma resposta do público, que tinha patrões, que tinha linha editorial, que fez sua obra de acordo com o que ele pôde encontrar, com o que ele podia fazer, com como é que ele era remunerado, né? E essa obra reflete a sociedade de alguma maneira, é uma mensagem sobre a sociedade que nós podemos ler agora e tirar conclusões sobre nosso Brasil dos inícios do século XX, né? Então, quem ajuda a interpretar, né, os símbolos, Roland Barthes, de certa maneira, nesse tipo de semiologia do Roland Barthes, que lê as obras da cultura de massa, assim, quando ele interpreta um anúncio de publicidade, interpreta fotografias, podemos também interpretar histórias em quadrinhos, né? Stuart Hall mais pela representação, regime de representação, né? Que imagens, quando você bota uma imagem fotográfica, aí no caso desenhada, você tem uma ideologia por dentro da sua cabeça que faz você representar as coisas, né? E me apoiei bastante em Ernst Gombrich para a caricatura, que eu como caricaturista, como cartunista, produtor de história em quadrinhos, eu entendo muito mais o quadrinho como o MacLeod, né? Mas a caricatura, que foi mais discutida aqui, como o Gombrich fala, que é um sistema que o artista inventou, né? Socialmente construído, né? Um sistema de correlações que dá para você ter uma certa gramática de símbolos gráficos ali, né? Símbolos que são sintéticos, né, que viram uma certa tabela de um vocabulário que tem uma gramática. E isso é dominado pelos artistas gráficos, né, chargistas, caricaturistas, e isso é usado para representar narrativas. O Henri Bergson entra pelo humor, né? A minha interpretação do humor é mais pelo filósofo Henri Bergson. E também precisamos recorrer bastante ao Bakhtin pelo grotesco, que é o tipo de humor que o Alfredo Storni, que depois insistir com isso, que acho que é o que vimos ali no Alfredo Storni, é o uso do grotesco, né? Essa figura que eu botei agora é um ponto importante, mostrando que é a virada, né? No quadrinho circular, o Zé Macaco recebe por carta notícia de uma herança, uma grande herança sem sentido, que não veio do nada. Então ele passa a ser rico. E daí, o que é o símbolo do rico? Roupa com cartola, luvas, fumar um charuto e ter um chofer no automóvel. Então, e andando pela Avenida Central do Rio de Janeiro. Todos esses símbolos estão caricaturados aí. O poste simboliza a Avenida Central. O chofer simboliza, o automóvel simboliza um nível de renda altíssimo para a época, né?
E eu já falei aqui antes, né? A gente considera uma obra resultado de uma ação coletiva, né? De quem produz a obra de arte, quem ajuda a produzir a obra de arte, quem está no entorno do artista e quem lê, que quem lê responde ao artista. Quem lê e quem faz compartilha um código de leitura. Então, isso eu peguei pela orientadora, né, a Tatiana, ela vem lá do Gilberto Velho, né, e vem do Howard Becker, norte-americano. Né? Mas também usei bastante para ver esse campo artístico, o Pierre Bourdieu, pela sociologia, que ele tem um livro, As Regras da Arte, que fala do campo artístico. O campo artístico é um campo de posicionamento, né, social dos elementos, aí, dos indivíduos, que são colaboradores, né, como é que esse campo funciona, colaboradores e competidores, ganhando mais capital, usando seu capital, convertendo seu capital em benefícios, que são, enfim, você viver a sua vida, né, ganhar a vida. Cuidados com muita coisa de médica, eles são muito atacados por charlatães, que eles pagam muito charlatães. E também, então, como eu estou insistindo, é adaptação, transformação da modernidade, onde você precisa experimentar tudo e também você ser um pouco inventor. Você desmontar e reproduzir as novidades técnicas. Porque assim você consegue tornar a novidade que veio de fora, uma imposição de fora, uma importação da Europa, algo que é seu, ou que é brasileiro, ou que é individual. Para ser individual, você tem que experimentar e revirar a coisa e dar um outro sentido próprio. Isso por teorias de antropologia, né? E acho que fala muito disso. Tem várias histórias com cinema. O Zé Macaco resolveu fazer fitas de cinema, só que foram um fracasso. Ele é aquele inventor que normalmente ele fracassa, né? Cada história ele faz uma invenção nova. E outro ponto que tem a ver com isso, mas vai para o outro lado, são muitas histórias onde você vai brincar com essa ambiguidade, o bárbaro versus o civilizado. Tem 4 formas recorrentes de piadinhas que o Storni fez. Ou são as invenções do Zé Macaco, tanto mecânicas como biológicas, ele faz injeções, faz processos médicos, ele imita as cirurgias, né? E também as modas, que a Faustina é muito mais do lado da moda, tem também nesse viés de gênero. A Faustina quer experimentar modas, não só roupas, mas o que as madames da sociedade estão fazendo? Estão fazendo caridade, ela quer fazer caridade. Se a moda está no cinema, ela quer ser uma estrela de cinema, ela quer ser cantora, sempre também fracassando horrivelmente em tudo isso. Mas sempre voltando, porque ela pode, porque ela tem dinheiro para exercer essa subjetividade moderna, experimenta as coisas. O Baratinho, o menino, muito peralta e também inventou algumas coisas. Então, o Baratinho é a criança que tem que ser, a criança que tem modos bárbaros tem que ser civilizada. Isso é fácil de entender. E também muitas reações violentas, como essa da historinha que está sendo na tela, e troca de papéis com animais. O Zé Macaco muitas vezes é confundido com macaco, ele fica no lugar do macaco no circo, e várias brincadeiras com ele por algum motivo mágico, ele vira um bicho, fica meio homem, meio bicho. Então isso tem a ver com o quê? É uma fábula sobre ser bárbaro, né? O bárbaro é o que está no interior do Zé Macaco, mas ele é civilizado por fora porque ele experimenta as novidades da modernidade, e às vezes não, aflora essa barbárie, essa selvageria interna aflora, mas de maneiras ambíguas. Aqui nessa historinha, ele estava de cabelo comprido no primeiro quadrinho porque ele estava voltado a seu modo selvagem, isso vindo do mundo da selva mesmo, do interior do Brasil, que ele veio de uma expedição. Na cidade, ele é reprimido pelo guarda, violentamente. Leva uma cacetada na cabeça, e aí, fica ensanguentado, uma coisa violenta mesmo, e vai para o hospital, mas ele se cura, assim, no sentido de voltou a memória dele de ser um cara civilizado. Então, quem era civilizado? O guarda foi civilizado, mas o guarda foi tão violento que o guarda foi bárbaro, né? Outro tema que é muito ligado que é meio moralizante também do autor, que assim, que estupidez da elite,
que a elite imita modas estrangeiras, então é um macaquear, né? Por que nós precisamos imitar? O Zé Macaco é errado porque ele imita modas, né? Então, mas é uma coisa ambígua, porque ao imitar modas, você aprende as modas, né? É ambíguo para mim, para o Storni não sei o que significou para ele, nunca saberemos, mas para mim, interpretando a obra, é isso, né? Ele acha que o Zé Macaco é uma crítica às pessoas que são vãs, né? São superficiais, imitam as novidades só para causar, né, na sociedade. Mas também eu pude fazer depois uma leitura que algumas ideias sobre o que é brasileiro, o brasileiro assim profundo, né? Tá no Sérgio Buarque de Holanda, também em parte Darcy Ribeiro, em parte Roberto da Mata, que fala coisas que o Storni falava via historinhas do Zé Macaco. O Zé Macaco tem algo de Brasil no sentido de não ter essa origem muito fixa, ele não tem ligação profissional, ele não tem ligação de classe, né? Ele não é de uma classe, ele é um indivíduo solto, como uma ideologia brasileira de solto, de não ter os elos assim, hierárquicos são diferentes, né? E dá carteirada, o Zé Macaco dá carteirada porque ele é famoso. Então tem várias coisas que eu pude fazer um paralelo com essas teorias do Brasil, do brasileiro. E o grotesco eu acho importante, que é a técnica do Storni, é a coisa que afastou ele do Tico-Tico durante um certo tempo, mas foi sempre a moeda de troca dele e do Zé Macaco num espelho, assim, porque o Zé Macaco conseguiu ficar rico pela segunda vez porque ele era tão engraçado, tão grotesco, tão palhaço no palco, que ele virou rico de novo. Eu já contei isso há pouco tempo. O Storni conseguia sempre dizer, olha, tem que publicar a minha história. Isso eu estou alegando, né? Não entrevistei Storni, tem muito pouco relato sobre Storni, né? Ele não deixou biografia, não foi entrevistado quase. Difícil pegar dados pessoais do Storni. Mas pela história dele, a carreira dele, o que ele fez em cada momento, eu estou intuindo que ele falava assim, botem minha história, porque a minha história é popular. Né? O Zé Macaco é assim, é maluco, ele é grotesco, mas ele é popular. Né? Então era o que permitiu o Storni pegar o trabalho, e ficar com o trabalho em destaque. Enquanto ele pôde fazer isso com o Zé Macaco, ele fez. Né? Então essa mistura de promíscua, de alto e baixo, limpo com sujo, velho com novo, tal, que é Bakhtin, né? Vem da teoria da leitura do Bakhtin. É o que atrai o público para a leitura, mas também é uma boa técnica de fazer uma tradução, fazer um elo que o artista faz entre uma sociedade arcaica, ou pelo menos agrária, se não é arcaica, é agrária, para a sociedade de urbana, de máquina, de indústria, de dinheiro mais rápido, circulação mais rápida, notícias mais rápidas, que é o que o Tico-Tico representa. Então, quem fala com os dois públicos é o artista que tem o domínio da técnica do grotesco. O grotesco traz o passado para o futuro. Tem até essa figura que eu gostei, que está aí em cima, é um grotesco do mundo moderno, porque mistura vísceras, que é o Zé Macaco, depois que pegou fogo, ele tomou muita água para apagar o fogo de dentro dele. E virou um balão de água. A piada é que depois ele acoplou canos, né? Encanamento é uma coisa moderna, né? Não é agrária, não é arcaica. Ele acoplou canos, ele passou a ser a caixa d'água da casa dele durante um tempo, porque ele pegava a água da barriga dele e jogava para tomar banho e tal. Esse é grotesco, é um grotesco que está no mundo do século XX, onde as casas têm encanamento. Né? E outro exemplo aí, que ele imagina, vou pegar um mosquito, vou botar uma injeção para ele ficar gigante, vou cortar as asas, vou parar as asas, botar rodinhas de bicicleta nas patas e vai virar um aeroplano. E a brincadeira é que ele traduziu, então, de uma maneira grotesca, como é que é um aeroplano do século XX, do início do século XX. É uma coisa frágil, com asas de mosquito, que faz barulhinho chato, igual mosquito, e tem rodinhas de bicicleta. Então, ele traduziu para o leitor o que é o aeroplano, via o quê? Uma imagem que o que é um mosquito. Ele só sabe que é um mosquito, a partir daí, do grotesco, ela vai entender o que é o aeroplano. Então, em resumo, esse trabalho falou muito de caricaturistas, do campo deles, o que o Storni fez para a vida do Rio Grande do Sul. Ele era do interior do Rio Grande do Sul,
e pleiteou um lugar no Malho, que era o semanário satírico político, né? E do Malho ele conseguiu o trabalho no Tico-Tico, e dali em diante outros trabalhos como chargista, né? E passou a ser o principal desenhista da Careta, numa certa época. Ele substituiu o J. Carlos ali, e depois ele é substituído de novo pelo J. Carlos. Eles fazem uma dança das cadeiras ali. Então, eu acho que, em vista das condições do seu campo, no seu momento, né, o capital artístico que ele tinha, porque ele não tinha capital de família, ele era de fora da cidade, ele dependia totalmente das suas rendas como artista, né? Então, ele sempre foi um funcionário ideal, ele desenhava qualquer coisa, ele produzia muito, porque tinha que produzir muito. Nós todos temos que produzir muito, senão não dá dinheiro, né? Executava também a arte segundo estilos que ele sucedia, né? Assim, quando ele entrou no Malho, ele passou a desenhar a carpa igual o J. Ramos Lobão. Ele era capaz de imitar estilos, né? Ele fazia estilos diferentes e imitou um pouquinho o J. Carlos quando ele assumiu a Careta. A Careta falou: quem vai entrar aqui tem que seguir o estilo do J. Carlos, que ele estipulou um estilo para a Careta. O Storni, quando entra na Careta, ele fica assim 10 anos, mais de 10 anos empregado numa publicação, né? Enquanto outros, o J. Carlos mudou de várias coisas, trabalhava todo mundo, né? O Alfredo Storni era mais assíduo, mais quieto na sua profissão. Ele ficava mais de 10 anos numa mesma revista. E na Careta, ele imitou um pouquinho o traço do J. Carlos para poder obedecer ao que o diretor da publicação queria, né? E eu já falei aqui que diversas vezes ele ostentou essa popularidade da Macaco como motivo para ele se manter tendo encomenda do Tico-Tico, né? Lá que o seu filho, Oswaldo Storni, também virou um empregado, um grande colaborador do Tico-Tico, né? Só que, assim, em comparação com outros artistas da época, ele não teve muito dinheiro nem de reclames, ele ilustrou pouco anúncio. O Álvaro Marins, o Sete, ilustrou muito anúncio, ele teve estúdio de publicidade. O J. Carlos ilustrou muito anúncio. Calixto, muito anúncio. O Storni, não, né? Livro infantil também, muito pouco. O Max Yantok fez muitos livros de cachimbão, mas o Alfredo Storni, que eu saiba, fez uma publicação de Zé Macaco e não explorou muito isso. O J. Carlos fez livro infantil, né? Ilustrado, né? E não Storni. Storni ficou assim como um grande colaborador da imprensa mesmo, assim, um funcionário padrão da imprensa. E sempre alegando que a história dele era muito boa, que o Zé Macaco era popular e era importante até para a sociedade. Ele achava isso, que o Zé Macaco falava de coisas importantes, que era você baixar a bola, assim, nas minhas palavras, né? Você não ostentar como Zé Macaco. Mas Zé Macaco seria assim, um exemplo do que não fazer. O problema disso é que, como você faz um personagem muito legal, que faz coisas erradas, você quer fazer a coisa errada porque o personagem é seu modelo, né? Não funciona assim. Ele achou que funcionava e eu acho que não funcionou. Zé Macaco era mais um modelo de Brasil do que uma coisa condenável, que ele acha que ele fez, né? Enfim, eu vou encerrar agora. Eu acho que vocês devem ler Alfredo Storni, que não é o menos lembrado dessa turma, né? Pessoas lembram do J. Carlos, do Calixto, do Raul Pederneiras bastante. E bastante do Yantok, que fez muita coisa para criança. O Yantok fazia coisas engraçadas, também grotescas. Teses sobre Yantok que merecem ser feitas porque é muito conteúdo assim, profundo, é muito profundo o Yantok, dentro de uma loucura geral, lá, uma coisa fácil, aparentemente fácil. Mas eu acho que o Storni tem que ser resgatado, né? Espero ter feito uma parte disso aí. Então, meu livro está na Marca de Fantasia, como e-book, é só entrar na página da Marca de Fantasia, e eu pretendo imprimir alguns exemplares e talvez estejam aí nas feirinhas, né? Eu sou um autor independente, também publico quadrinhos para crianças e de humor, né? Para todos. E vocês me encontram, às vezes, em FIC, eu vou para a próxima FIC, e aqui na minha base, Rio de Janeiro, a gente faz sempre as feirinhas de eventos de quadrinhos, né? Então, se quiserem perguntar, eu vou encerrar agora e interromper o compartilhamento, tá? Obrigado por me ouvirem, obrigado a todos que acompanharam aqui minha fala, tá? Muito bom, obrigado, Miguel.
Muito obrigado, Miguel, pela Muito apresentação. bom. Certamente o Alfred Storni é alguém que merece ser resgatado e cultuado, um dos primeiros quadrinistas a se dedicar a fundo aos quadrinhos no Brasil, né? E tem um trabalho muito Obrigado. interessante. Eu estava achando que quando você comentou que ele fazia o Chiquinho encontrar com o Zé Macaco na história do Chiquinho, talvez seja o primeiro crossover de personagens da história dos quadrinhos brasileiros. Não sei se ocorreu algum antes, mas... Olha, mas tinha muito crossover no Tico Tico, tinha mais que isso. Dá para fazer outro trabalho só com isso, os crossover do Tico Tico. Não é uma ideia nova, não. É bem antiga isso. Bem antiga. Legal. Alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria de fazer. Tem, sim. É uma consideração só. Você abordou bem a questão da modernidade do caso do Zé Macaco, depois com a Faustina. E tem também a questão da ascensão da classe média urbana. E aí, talvez, a gente possa traçar um paralelo com Pafuncio e Marocas, lá dos Estados Unidos, que era um casal que ascendia socialmente, mas só que tinha diferenças, né? O Pafuncio era mulherengo, tal, mas tem essa questão, né, do consumo, né, da modernidade que se vê no automóvel, né, em determinados produtos, como rádio, né, que vai aparecer depois. Muito. Rádio e fonógrafo também. Sim. Então, era isso que eu queria comentar. Eu posso comentar só sobre isso? Eu pensei também, eu não abordei na tese o Pafuncio Marocas em nenhum momento. Não posso garantir que ele não leu o Pafuncio Marocas. Não acho... Eu sei da paralelo, é importante o paralelo, sim, porque o Zé Macaco era o homem grosseiro. O Zé Macaco era grosseiro e ficou rico, então isso já é um contraste. Mas a Marocas acho que era mais afeita, né, a sociedade mesmo, né? E a Faustina é um desastre também. Então, eu vejo muitas diferenças. Fora o paralelo disso, de ascensão social e o homem mais popular, né? Fora isso, eu não vejo muita semelhança. O Zé Macaco... Elas são contemporâneas, né? Elas surgem mais ou menos na mesma época. E um casal que começa a frequentar a sociedade e tal. E tem as diferenças. E acrescentando, tem essa volta, o Storni trabalhou na Careta, aí acabou o trabalho dele na Careta, então ele quer ganhar dinheiro, ele só ganha dinheiro desenhando, não tem jeito. Então ele pede, Tico, o Malho, me dá trabalho aí, vamos fazer de novo o Zé Macaco. Então ele volta. Nessa volta, o Zé Macaco ainda tem dinheiro, mas claramente ele começa a desenhar uma história, um sitcom de um casal de classe média mesmo, não rico, classe média mesmo, que já estava começando a formar mais classe média no Rio de Janeiro. Então, é como se o Storni estivesse contando historinhas dele com a esposa dele, do Zé Macaco e Faustina, mas ainda é o Zé Macaco e Faustina porque insiste nessa coisa, invenções, modas, insiste nas modas, mas aí o filho não aparece, não tem mais o menino Peralta, o filho sai da história, tem cachorro, mas não tem filho, a casa onde eles moram não é suntuosa, é uma casa de classe média, e fala um pouco mais de vizinho, então fica muito classe média, mas porque ele estava pegando ideias da própria vida dele, como um cara com um emprego, tal, já mais maduro, morando em Niterói. Ele morava em Niterói porque acho que ele não tinha dinheiro para morar na capital, e também porque é mais quieto, porque ele era low profile, ele era muito low profile, ele era um cara mais escondido, né? Não estava nos bares, como Pederneiras, que é um cara da sociedade, e em certa maneira o J. Carlos. O Storni é o cara que fugiu para Niterói, e muito classe média, portanto. Ele refletiu essas questões sociais da época, né? Muito bem.
Então, eu voltei a ler, então a minha planilha se ampliou até 1935. Então tem a leitura, assim, a evolução desse personagem que só acaba longe, acaba nos anos 50. Eu pretendo ainda ler mais e fazer a planilha toda, assim, tudo que está disponível, pelo menos para ler, né, na hemeroteca da Biblioteca Nacional. Tá bom. Mais algum comentário para o Miguel? A Sandra levantou a mão. Pode falar, Sandra. Boa noite. Você disse que a trajetória foi até os anos 50. Chegou a dar tempo de fazer algum texto, alguma tirinha com a televisão? Chegou a dar tempo? Não, né? Não deu. Olha, é possível. Não, mas é uma dúvida. É possível que tenha, porque o Stone, ele era um cara. Lendo a história dele, eu meio que o tempo todo tentava me colocar na cabeça dele, né? Ele era aquele artista que meio cismado, ele não gostava assim de sucessos do rádio. Ele implicava, assim, fazia piada assim, não aguento mais ouvir essa música repetitiva, refrão, o sucesso de refrão, né? Refrões pegajosos, ele fazia várias piadas criticando, que coisa ridícula o refrão, né? Então, o Zé Macaco e a Faustina imitavam o cinema, imitavam todas as mídias. Então, é possível, se ele pegou televisão, as últimas histórias, eu vou ler, vou até tentar ler mesmo, mas não posso te afirmar. Legal. Então, ninguém tem mais pergunta, então agradecemos muito ao Miguel pela apresentação, muito interessante, sucesso aí na edição do livro. Muito obrigado. Eu quero exemplar, hein? E continue. Acho que vamos arrumar exemplar. Primeiro eu vou imprimir. Hoje foi lá pro Henrique Magalhães para ele pedir lá, porque a editora é a marca de fantasia, né? Então é para ele pedir um ISBN. Mas aí depois eu vou fazer impresso. Legal. Muito obrigado. Então, parabéns. Continue pesquisando nessa área que nós precisamos de pesquisadores que tem essa visão pro histórico dos quadrinhos, né? O professor Caim tinha bastante, né? Talvez tenha aquele que mais explorou esse aspecto. Caim, o Atos, né? Professor Atos também faziam esse tipo. Né? Depois nós não temos mais pesquisadores com esse olhar retrospectivo como que você tem. Então, parabéns por essa abordagem. Então, vamos para a segunda.